solidão. Sabe o tempo breve silencia a solidão. Vem me dar um cheiro, vem menino, vem. O meu desejo é te rever de verdade. Pela janela eu grito, tô com saudade. Mata minha vontade, eu tô cheia de amor. Vem me dar um cheiro, vem menino, vem. O meu desejo é te rever de verdade. Pela janela eu grito, tô com saudade. Mata minha vontade, eu tô cheia de amor. Vem que eu tô cheia de amor. Vem que eu... Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, bom tudo para você que está nos assistindo. Eu sou Evandro Nunes, estamos começando mais uma série Sofá Azul aqui na Casa dos Borboletas, região leste de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Se você não conhece Minas Gerais, não conhece Belo Horizonte, não conhece o programa Série Sofá Azul, vai aí, vá conhecer, entre aí nas redes sociais, dê uma stalkeada, venha para Belo Horizonte, conheça aí todos os lugares, Minas Gerais, que tem muita coisa bacana aqui nesse estado, nessa cidade e nesse programa. Mas eu não vou aqui de delongas, não vou delongar mais, porque eu já quero apresentar o meu convidado. Obrigado. Estou aqui com o Genilson. Obrigado. Te agradeço, amigo. Diga pra nós quem é você. Eu falei só o primeiro nome. Diga aí quem é você. Meu nome é Genilson Zeferino. Eu tenho 65 anos. Negro. Filhos de negros, de branco. E tenho 2 filhos e 2 netos. Maravilha. Você é daqui de Belo Horizonte mesmo? Sou de Belo Horizonte, bairro Santo Antônio. Ah, muito bem. E hoje, Genilson, você é do movimento negro. Conta aí a sua história. Como que foi? O que da sua infância você acha que te impulsionou para você ser esse homem hoje, pai, avô? Olha, Evandro, a minha história não é muito diferente das outros negros. De uma cidade como Belo Horizonte, desse estado, Minas Gerais e desse país que é o Brasil. É a história do preconceito. Eu não tinha como não ser hoje um ativista e ocupar esse espaço, e lembrando a minha questão racial, porque desde pequeno a sociedade me mostrou. É um pouco a história dos negros desse país. Sim. Mesmo que você não consiga verbalizar a sua indignação, mesmo que você não consiga sofrer de forma a comover as pessoas, todo mundo traz as marcas, né, do racismo, né? Eu aprendi desde pequeno a sobreviver nesse mundo. Bem-vindo ao mundo dos canibais. E aí eu aprendi desde cedo a odiar, porque é outra coisa também que a gente precisa discutir, né? Não é só ternura, não foi só o amor que nos transformou. Foi preciso, assim, aprender, inclusive, a enfrentar. E essa é uma história de resistência, que você aprende ainda sem ferramentas, às vezes só no incômodo, só na porrada, e aos poucos você vai se aperfeiçoando, né? E nessa perspectiva de aperfeiçoar eu fui buscar a faculdade, e é outra coisa também que para nós negros faz uma diferença, a estrutura familiar e o estudo há de fazer falta sempre. Né? É preciso que a gente consiga subverter essa ordem. O lugar do negro é na escola, ir lá a entender a necessidade de transformar a realidade. Então eu fui para a escola, estudei num colégio militar e junto com a minha família e minhas irmãs fomos buscando essa sobrevivência. A minha família, sou eu e mais 4 irmãs, e meu pai e minha mãe sempre batalharam para que eu estudasse. Eu aprendi desde cedo a importância de estudar. E eu lembro da minha mãe falando para mim assim, olha, a gente morava como todos os negros moram, né, junto, naquele lote grande, com todos os parentes juntos, e a minha criação foi assim. E a minha mãe falava assim, olha, você vai estudar. Assim, como que isso foi importante para mim, sabe? Ou seja, eu tive a impressão de ser criado perdendo a vida de 1 a 0. Então eu tinha que recuperar esse processo. E aí eu tive que encarar o estudo. Eu sempre fui muito bom aluno. Sabe? Exatamente porque minha mãe e meu pai eram semi-analfabetos. E é engraçado, a gente desconstrói, eu acabei desconstruindo também um discurso na prática, né? Que o analfabeto cria analfabeto, não é verdade. A minha mãe tinha muita dificuldade de me ensinar, mas apesar disso, ela me obrigava a estudar. Sabe? Então assim, o quanto foi importante para mim a presença dela,
enchendo o saco, vai estudar, você não vai brincar agora. Eu acabei me disciplinando, fui buscar uma profissão que aquele momento, o próprio movimento negro, de uma forma orgânica, falava que a gente precisava entrar. Eu entrei no movimento negro em 76, pra você ter uma ideia, e foi aquele episódio de São Paulo e o do Rio de Janeiro que motivou alguns negros aqui de Belo Horizonte, aí, Dias, Marquinhos, Rogéria, Orlando, tantos negros, né, e alguns já se foram, Dalmi Francisco, Jorge Posadas, sabe, tantos outros negros que nós resolvemos criar esse movimento negro unificado contra a discriminação racial. E a partir daí era aquele sofrimento. Aos sábados a gente se reunia para discutir a dificuldade de ser negro nessa cidade. E junto com isso, a necessidade de estudar. E a gente fez um pacto. Nós todos fomos para a faculdade. Embora eu tenha galgado, e não foi fácil, a universidade, eu fui estudar na universidade particular, tudo foi muito mais caro, né? E eu tinha 4 irmãs, a dificuldade também de colocar minhas irmãs todas estudando, a novidade de uma família que não tinha ainda muito claro o que seria ter um curso superior, enfim. Mas essa linha, né, que apontava, né, rumo ao horizonte, um futuro bacana, só foi possível porque eu aprendi a ser negro com a minha avó, que era analfabeta. Então, assim, é engraçado, eu me letrei, né, eu aprendi a regra desse jogo civilizado, mas onde eu aprendi a ser negro foi com ela, não foi na faculdade. E como foi importante, sabe, esse convívio, né? E eu acho que aí é um pouco a luz no fim do túnel. Nós precisamos, de fato, fortalecer as famílias negras, porque elas, de fato, organizam a nossa vida, né? Essa coisa da mãe, mesmo que seja solo, mas que ela cuide do seu filho, né? Qual que é o momento, assim, que você consegue trazer, o momento que você acha que fez essa virada de chave, que você falou assim, não, esse é meu caminho, do estudo para além do incentivo, é um desejo que eu tenho de alçar voos? A minha família, ela tinha essa estrutura. O que me fez, talvez, virar a chave foi essa imagem que eu sempre tive da autoestima, do negro altivo e não do submisso. E o que é que você acha que diverge e converge na criança, né, que você foi, no homem que você é? O que que você traz disso e o que que você deixa para trás? Olha, uma das coisas, Evandro, que não saem, são as imagens do racismo. Elas te vitimam, Adão Ventura que fala num dos textos deles que a cor da pele dói mais que um soco, fere mais do que um punhal. Engraçado, todas as minhas histórias de racismo nunca saíram da minha imagem. E até hoje elas estão presentes. E a preocupação, e aí é uma questão mesmo de escolha, né? Você não pode levar a vida a partir da sua alegria, e só pensando no você. E a militância me colocou isso, sabe? Da preocupação de ser negro num país como esse, e que o racismo ele se manifesta de várias formas, de mil caras, e você muitas vezes você só consegue se proteger, mas você não consegue reagir. Então, assim, foi pensando numa perspectiva de ampliar minha capacidade de reação, que eu fui me tornar essa pessoa. Eu busquei na psicologia essa discussão mais profunda, e à época a gente discutia muito com alguns autores o que significa ser negro. Alguns autores internacionais, Frantz Fanon, por exemplo, Pele Branca, Máscara Negra, ele traz para a gente alguns dados muito interessantes sobre a questão da negritude. Peter Fry, que fala sobre, para inglês ver, que critica desde a lei do Bill Abden, que é a lei que é engraçado, a gente só uma digressão aqui, o Brasil perpetua-se na violência contra negro desde as leis, né? A gente fala muito da Lei Áurea, mas as leis que antecederam a Lei Áurea, elas são tão perversas ou mais do que a Lei Áurea. Então, a lei do Bill Abden, que propunha que o tráfico negreiro estaria interrompido, dava condições para aqueles que encontrassem os navios em alto mar pudessem afundar, mesmo cheio de gente. Olha que loucura, né? A lei do sexagenário, que fala que o negro, depois de 65 anos, ele estava liberto, mas o patrão não tinha obrigação nenhuma. Daí a expressão morrer de trabalhar. Né? E a lei do ventre livre, que é outra que dá origem à criança abandonada. Tem um livro da Nina Rodrigues que fala da história das grandes cidades, como Rio de Janeiro e Ouro Preto,
que logo após a assinatura da Lei do Ventre Livre, as cidades ardiam em fedor de carniça, que é o tamanho e o número de crianças jogadas fora, porque os filhos de negro abandonados, a sinhá não era, a mucama não era, a mãe negra não era liberada, ela não tinha que amamentar o filho dela. Então assim, a nossa história ela é marcada por muita violência. E a gente demorou muito a aprender. Pô, eu tive o privilégio de viver os últimos 3 anos em Alagoas e fui várias vezes na Serra da Barriga, várias vezes. E ali, assim, eu lavei a minha alma, chorei muitas vezes e me indignei cada vez mais, porque foi aquilo, né? A história mal contada, no fundo, uma nova versão fala que o zumbi não era esse herói, pelo contrário, eu tive no despenhadeiro de onde ele se atirou para a vida, né? E uma forma de protesto. A gente, não fugindo, nos falta ainda modelos, e eu acho que isso foi por falta de modelos que eu me obriguei a também não buscar neles referências e traçar algumas metas, sabe? Eu faço porque eu não aceito. Eu fui também um pouco rebelde nisso desde pequeno, sabe? Nunca aceitei o apelido de negrão, sabe? Isso sabia o que era. Eu acho que essa rebeldia, né, na verdade, igual você falou, é uma forma de sobrevivência diante de todas essas violências, né? Se a gente for pensar todo esse histórico de todas essas leis, né, que eram marcadas pela desumanidade, né? Então eu acho que esse lugar também. Eu fui na Serra da Barriga, assim, também foi a mesma coisa. Para mim foi extremamente importante, né, conhecer aquele lugar. E eu acho que é isso, assim, quanto mais nós soubermos a nossa história, mais empoderados ficamos, né? Mais possibilidade, inclusive, da gente transformar, né, a sociedade, transformar um todo aí. Porque eu acho que é um pouco esse caminho, que é do conhecimento, né, que você disse, a coisa do conhecimento, a coisa da própria família, né? Eu acho que a família, da forma com que ela é constituída, não essa família tradicional, né, que querem colocar na gente, porque eu acho que também tem outras formas de família. Eu acho que é um pouco nesse caminho. E eu acho que é daí pra frente, né, que a gente vai, porque aí com isso que a gente vai também, né, aprendendo, vai amadurecendo e vai sacando, né, essas garras do racismo. Você vê, Evandro, o racismo é tão eficiente que ele nos tira as coisas básicas, por exemplo, a religião, as religiões de matriz africana, elas nos chegam com a manifestação do diabo, do demônio. E mesmo os negros conhecem pouco. Agora, quem é feito, como algumas pessoas se colocam, né? Eu nasci no espaço. O conceito de família é outro. O conceito de irmão, de mãe, de pai. A saudação é outra. Né? Eu te saúdo, te dando um abraço, beijando a sua mão, você beijando a minha, eu te dou um cheiro. É diferente. E aí é engraçado, na medida que você vai se entregando, que é um processo de entrega, de reconhecimento, você se sente mais fortalecido. Isso aconteceu comigo. Sabe, na medida em que eu fui ao encontro da religiosidade negra, eu me fortaleci, porque eu vi que eu não estava sozinho. Até então a sensação era essa. Não, mas eu tenho o Oxóssi que está comigo, eu tenho o pai que me zela, eu tenho a mãe, eu tenho a irmã de santo que está comigo, eu tenho uma casa que num dia da semana eu vou lá e eu me encontro com o orixá, eu danço para o meu orixá, eu faço uma entrega para ele. Né? Então assim, a religar, né? A religião te religa a isso. Então eu acho que nos falta isso também, sabe? Não tem dúvidas. Eu acho que a grande questão mesmo que a gente tem é isso que você está dizendo, né? Porque eu acho que quando a gente tem essa perspectiva, porque está no nosso DNA, a nossa construção é uma construção que é diferenciada, porque a gente é da circularidade, e a circularidade, ela passa por isso, né? Então uma outra construção familiar. Por isso que eu falava, não é essa tradicional que querem colocar, porque a construção de família, ela é muito maior, né? Até tem um livro, esqueci o nome da autora, na verdade eu não sei pronunciar, então não vou pronunciar para não falar errado, né? Mas o espírito da intimidade, e ela fala disso, né? Como que toda a aldeia
constitui e educa, né? Todo aquele espaço educa. Quando a criança nasce, como ela é colocada no círculo, né? E a música, né? A música dela é construída, e quando ela, em algum momento, ela sai do caminho, quando ela volta para aquele espaço, e eles cantam a música dela, para ela saber de onde ela vem, que eu acho que é um pouco isso, né? E as religiões, elas tratam desse lugar, que infelizmente é isso, né? O racismo, ele busca no processo de desumanização, só que a gente é mais forte, porque a gente nós nos reconstruímos, né? Reconstruímos a nossa história. Se a gente for pensar a nossa chegada aqui com toda a violência, né? E hoje o que somos, e continuamos felizes, não é porque a gente é bom, né? Muito pelo contrário, é porque faz parte da nossa natureza também ser essa pessoa que festeja, né? Talvez porque a gente celebra, né? Chega ao divino a partir da dança, do canto, né? Também é um pouco desse lugar. É muita coisa, né, gente? Muita coisa, mas nós vamos indo. Me diga, como é ser secretário de segurança? Né? Se eu não estou enganado, eu acho que você é o primeiro negro a assumir esse cargo, né, no município. Como que é isso? Quais são os desafios e quais são os avanços disso? Ao mesmo tempo que é um desafio, me dá um orgulho e um prazer enorme ser capaz de servir a minha cidade como servidor público e naquilo que mais pesa, né? Hoje talvez a segurança seja um dos indicadores que jogam a cidade como uma cidade bacana ou ruim, né? A convivência. E a segurança, ela se baseia nessa perspectiva, né? No caso da Prefeitura de Belo Horizonte, o que a gente vem construindo é uma cidade que se respeite. Uma cidade que consiga traduzir as suas vicissitudes, né? As suas próprias dificuldades, as suas mazelas, mas que isso não faça, não estimule um conflito social. Então a minha Secretaria de Segurança é Secretaria de Segurança e Prevenção, não é um capítulo à parte. A segurança e a prevenção estão juntos. E a gente cuida da desordem da cidade, que é, na verdade, uma intervenção no território. Construído hoje, mano, indicadores que mostram que alguns territórios têm uma desordem maior que a outra em função do abandono. E não é porque as pessoas são pobres. Ali não chegaram as políticas. E elas trazem as consequências. Né? Por que será que em alguns territórios o número de mulheres que são agredidas, que são ameaçadas, é maior do que o outro? O que está por trás dessa estrutura? O que ali de comunidade tem? Por que alguns bairros estão sendo violentados e assaltados à noite e não de dia? A ausência da população. Então você tem uma cidade como Belo Horizonte, que embora esteja, né, fazendo 120 e poucos anos, 125 anos, mas ela ainda é nova na constituição de um povo. Né? Belo Horizonte era conhecida como uma roça grande, e que as pessoas ficavam às portas, né? E hoje as pessoas em alguns lugares temem fazer isso. Mas o que aconteceu com Belo Horizonte? E aí a gente pode até buscar quando que essa política foi responsável, né? No caso da alguém, não é porque as pessoas são carentes de direito, as pessoas são privadas, né? Algumas pessoas não foram privadas de direito e a cidade quase que convulsionou. Então o grande desafio hoje de fazer parte de uma política, uma das políticas que organiza a cidade, é a questão da segurança e da guarda, cuidar da guarda, né? Guarda não é soldado, e eu tenho falado isso para mim mesmo, e falo para eles, né? Guarda é verbo de agir. Como verbo, guarda significa proteger, zelar e cuidar das pessoas, da cidade e das coisas. Isso tem que estar no DNA da guarda. Então assim, a guarda não foi feita para prender bandido, embora ela prenda quando ela encontra. Mas o grande lance, o que ela quer ficar bacana na foto, é ela protegendo as pessoas. E ela mostrar para as pessoas que você pode confiar. Então, mas não é algo do discurso, é da prática. Então assim, é um processo, sabe, de construção. Não tem sido fácil a questão de construir uma capacidade de resposta a uma cidade que também não está acostumada com isso. Então a gente atua no território, a guarda ela se estrutura para garantir que as outras políticas cheguem, a gente não tem nenhum protagonismo. É difícil até de entender. Pô, a guarda, ela não tem rádio patrulha, essas viaturas. Não adianta chamar 190, nós não somos rádio patrulha. Nós não temos esse serviço. Nós temos o atendimento que é a partir de demandas específicas da cidade, mas que a gente está com foco voltado para a cidade.
Então, sim, tem sido um desafio grande construir essa lógica e deixar esse legado, uma guarda cidadã que proteja, que zele, que cuide da cidade, das pessoas e das coisas. Sim, que massa, muito massa. Aí é sobre isso, Brasil. Bom, é muita conversa, muita coisa pra gente falar. Ficaríamos aqui, ó, a tarde toda porque a gente tem história e tem coisa para falar. Mas infelizmente o nosso tempo é curto. Já vou pedir a vocês, se não se inscreveu no canal, vá lá no YouTube, inscreva, aperte o sininho para receber todas as novidades. Então, fica aí a dica, siga-nos. Eu queria, infelizmente nossa conversa é super rápida, eu queria que você deixasse aí para essas pessoas uma palavra de ordem. Palavra de ordem, a gente é um pensamento, uma música, uma poesia, uma receita. O que você gostaria de dividir conosco aí? Vou me valer da Alessi Brandão, uma grande sambista. Maravilhoso. Ela fala num dos sambas que o país vive um grande momento e que é preciso ficar atento. Nós negros sapateamos muito bem, odiamos com perfeição, mas é preciso sentar na mesa de decisão. Então, um recado para os jovens: estudem, porque esse país é nosso e há de ser negro. Eita! É sobre isso, Brasil. Nós precisamos sentar na mesa de decisão. Tá? A gente está com a faca e o queijo na mão, hein? Não vamos cortar os dedos, porque a gente é certeiro como Oxóssi, é só uma flechinha que dá uma recuada, mas nós avançamos. Genilson, obrigado demais. Bom demais. Obrigado. Preto velho. Obrigado, Brasil. Beijos, beijos, beijos.